My Dragon System. Capítulo 147. O dragão ressurge. De volta à academia, dentro dos dormitórios. O grupo estava relaxando em seu quarto. A maioria das pessoas costumava sair pela cidade depois que seu treinamento terminava. Mas hoje em dia, os alunos passaram a ir direto para seus dormitórios. Isso porque cada um deles estava com medo do que poderia acontecer com eles. Eles estavam com medo da possibilidade de serem assassinados enquanto estavam do lado de fora. Então, sempre que podiam, eles permaneciam a portas fechadas. Gary e Ray eram os únicos que pareciam não estar muito preocupados com as coisas que aconteciam ao seu redor. Gary passava a maior parte do tempo treinando ou pesquisando na biblioteca, e Ray sempre tinha sido um solitário. Todos estavam no meio de uma conversa, e falando sobre se achavam que a cidade estaria em guerra em breve, como muitos dos rumores haviam sugerido. Quando de repente, cada um deles recebeu uma notificação ao mesmo tempo. Era a notificação sobre o rugido do dragão. A sala ficou em silêncio enquanto todos liam a notificação. Rugido do dragão! Kyle gritou. Que merda é essa? Quem diabos é esse Ness? Monk então ergueu o braço para dar uma olhada mais de perto na marca em seu ombro. Agora que penso nisso, isso não se parece um pouco com a cabeça de um dragão? Todos então começaram a olhar para a marca, e de repente perceberam. Ela realmente se parecia com a cabeça de um dragão. Espere, não é o nome do grupo sendo Asas Carmesim? Marta disse. Em que é que nos metemos? Enquanto isso, Slívia estava atualmente no meio de uma reunião com Von. Ela tinha visto a tela de notificação, mas não foi capaz de reagir a ela. Lentamente, embora Slívia estivesse começando a juntar as coisas, a marca em forma de cabeça de dragão, o nome do grupo, estava tudo relacionado ao lendário dragão Sen. Slívia achava que a razão mais provável para Ness fazer isso era causar um rebuliço no mundo. O dragão era conhecido como uma força poderosa, mas não era visto nos últimos 100 anos. Se havia algo que pudesse ir contra essas potências como a Guilda das Trevas, o Império e a Praga das Sombras, então a única coisa em que ela conseguia pensar era um dragão. Von, por outro lado, que estava ao lado de Slívia, tremia de excitação. Ele tinha uma visão diferente de um dragão em comparação com todos os outros. Havia uma razão pela qual o ser divino havia nomeado os fundadores de Avrion como Cavaleiros Dragão. De volta ao pântano, Ray estava atualmente parado na água lamacenta que cobria suas botas inteiras. Ele tinha acabado de ativar sua habilidade, o rugido do dragão. Ray não tinha testado a habilidade antes, então ele ficou surpreso ao ver que a habilidade fez Ray soltar um grito de guerra. Parecia que ele também não tinha controle sobre isso. Era obrigatório gritar se ele quisesse ativar a habilidade. De repente, os olhos do dragão de Ray puderam ver auras vermelhas vindo em sua direção. O rugido do dragão atraiu todas as bestas na área. As bestas de nível básico pareciam ter ficado muito intimidadas com o rugido, e em vez de vir na direção de Ray, estavam fugindo. As únicas coisas vindo em direção a Ray agora eram bestas intermediárias. E isso era exatamente o que Ray queria. O mais rápido dos animais que se aproximavam dele percorreu freneticamente na água lamacenta. Foi mais rápido do que todos os outros, e havia 6 deles vindo de uma direção diferente. Prepare-se, disse Ray a seu clone. O clone acenou com a cabeça e assumiu uma postura de combate. Quando as bestas estavam a apenas alguns metros de distância, todas elas pularam em Ray e seu clone ao mesmo tempo. As bestas tinham um corpo longo e ondulado e mediam 2,5 metros de altura e cerca de 2 metros de largura. Eles eram quebra-serpentes. Ray não estava preocupado, entretanto. A quebra-serpente abriu sua boca com suas presas perfurantes, na esperança de furá-lo em suas presas com seu veneno mortal. Mas Ray ficou completamente imóvel. Antes que a serpente pudesse atingi-lo, ele agarrou a serpente bem debaixo de sua cabeça e imediatamente apertou o mais forte que pôde, esmagando em pequenos pedaços os ossos de seu pescoço, uma tarefa quase impossível, a menos que se tivesse uma força desumana. As outras serpentes continuaram a atacá-lo, e Ray lidou com cada uma com um único golpe. Depois que todas as serpentes foram eliminadas, ainda havia muitas outras criaturas restantes que estavam vindo atrás dele. Criaturas semelhantes a crocodilos, zangões gigantes, golems de lama, e assim por diante.
As feras eram muito fáceis para Ray lidar, derrotando todos eles com seu clone. Atrás de uma das árvores do pântano estava um casal de irmãos, chamados Candy e Tuffy. Eles haviam entrado recentemente em uma guilda e se tornado aventureiros. Eles estavam caçando no pântano pela primeira vez, quando ouviram um rugido alto. A besta de nível básico que eles estavam lutando, de repente correu na direção oposta do barulho. Candy queria sair de lá o mais rápido possível. Ela estava com medo de que fosse uma besta de alto nível com a qual eles não seriam capazes de lidar. Mas Tuffy deixou sua curiosidade levar o melhor. Eles cresceram perto da área do pântano durante toda a sua vida. Por isso, ele estava confiante de que poderia fugir de qualquer besta que encontrassem no pântano. Foi quando os dois viram Ray e seu clone. Eles se esconderam atrás da árvore observando os aventureiros lidarem com cada criatura com facilidade. Eles devem ser pelo menos aventureiros bem classificados para lidar com eles assim, certo? Candy perguntou. Oh, por favor. Ele está claramente sendo imprudente. Ele vai se cansar uma hora ou outra, respondeu Tuffy. Os dois continuaram a assistir. Ray lutar contra as bestas até que, finalmente, não restou mais nenhuma. Eles ficaram ali maravilhados. Queriam sair correndo e perguntar qual eram os nomes daqueles dois. Era melhor para eles se darem bem com aventureiros tão poderosos, mas eles não tinham certeza se os aventureiros os trataria com gentileza. Houve muitos casos de aventureiros ingênuos morrendo para bandidos e assim por diante. Enquanto os dois debatiam o que fazer, de repente ouviram o homem falar. Vocês dois podem sair de trás dessa árvore, disse Ray.